Quem foi Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte foi um militar francês que viu sua carreira ascender meteoricamente pelos seus feitos militares realizados contra os inimigos de seu país, no período da Revolução Francesa. Tornou-se uma personalidade importante na França e chegou ao poder por meio de um golpe conhecido como o Golpe de 18 de Brumário. Como governante da França, Napoleão foi primeiro cônsul, cônsul vitalício e imperador. Ele expandiu as fronteiras francesas e travou uma longa e dura guerra contra os ingleses. Enfraquecido depois do fracasso na Rússia, Napoleão foi derrotado definitivamente em Waterloo e morreu exilado na ilha de Santa Helena. Napoleão Bonaparte nasceu na cidade de Ajaccio, localizada na ilha de Córcega, no dia 15 de agosto de 1769. O pai de Napoleão era um advogado chamado Carlo Maria Bonaparte, e sua mãe chamava-se Maria Letícia Ramolino. Napoleão teve 9 irmãos, 2 morreram na infância. A posição social da família de Napoleão permitiu que ele tivesse acesso a uma boa educação, sendo matriculado inicialmente em uma escola religiosa. Estudou em Ajaccio e com 10 anos de idade seguiu para o Colégio Militar de Brienne, na França. Em 1784, ingressou como bolsista na Escola Real Militar, no Campo de Marte, em Paris, onde começou sua carreira. Com 16 anos foi graduado subtenente de artilharia. Fiel à monarquia e à disciplina militar, inicialmente se posicionou contra a Revolução Francesa. No entanto, logo mudou de lado, entrando para o Clube Jacobino, grupo político de maior evidência no final de 1791. Em 1794, a reação dos moderados acabou com o grupo. Napoleão, apesar da patente de general de brigada, obtida no ano anterior na defesa de Toulon, não escapou da prisão, que durou só 15 dias. A razão por trás disso é que as habilidades militares de Napoleão eram valiosas demais para a França naquele momento. Napoleão foi convidado a planejar um ataque na guerra travada contra os austríacos. No final de 1795, a situação dele deu uma reviravolta pelos acontecimentos em Paris. Em 1795, é nomeado comandante do exército francês, quando derrota os revoltosos partidários da monarquia. Nessa época conhece Josefina, viúva de um nobre guilhotinado na Revolução e mãe de 2 filhos. Casam-se no dia 9 de março de 1796. 2 dias depois, parte para campanhas vitoriosas na Itália e Áustria, retornando a Paris aplaudido pela multidão. Em seguida vai para o Egito, de 1798 a 1799, que é tomado numa rápida campanha. Volta a Paris em 1799 e encontra a França ameaçada por uma guerra civil. A economia e a política do país oscilavam bastante, socialmente o país ainda estava agitado, e a soberania francesa ainda corria o risco de uma invasão das coalizões estrangeiras. Por causa disso, começou a ganhar força na França a ideia da instalação de um governo autoritário com uma liderança forte que tomasse o controle do país. Napoleão passou a ser cogitado como um homem para isso, e então ele deixou suas tropas no Egito e foi para a França planejar um golpe de Estado. Napoleão era apoiado tanto pela burguesia, como pelo povo, graças à imagem de herói que ele construiu. O golpe aconteceu em novembro de 1799, ficando conhecido como o Golpe de 18 de Brumário. Nesta data, ele derrubou o diretório, dissolveu a Assembleia e assumiu o governo. Implantou o regime de consulado e foi nomeado primeiro cônsul. Em 1800 aprovou, em plebiscito, uma constituição. Em 1802, assinou a Paz de Amiens com a Inglaterra. Por referendo, Napoleão Bonaparte se faz imperador, coroado pelo Papa Pio VII, no dia 2 de dezembro de 1804. Tornando-se Napoleão I, imperador da França. O equilíbrio interno conquistado possibilitou a Napoleão pôr em prática seu plano principal, fazer da França a maior potência do continente. Várias vitórias se seguiram e deram ao imperador o controle de quase toda a Europa Central. Para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão decretou o bloqueio continental, forçando os países europeus a fecharem os portos ao comércio inglês. Essa medida garantia a exclusividade da indústria francesa nos mercados da Europa. Em 1807 e 1808, Bonaparte invadiu primeiro a Espanha e depois Portugal.
Com um exército que parecia imbatível, por volta de 1810, quase toda a Europa Ocidental estava sob seu domínio. A grande exceção era a Inglaterra. Nesse ano, já separado de Josefina, casa-se com a arquiduquesa Maria Luísa da Áustria, filha de Francisco II e irmã de Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, e primeira imperatriz do Brasil. Em 1812, os russos romperam o bloqueio contra a Inglaterra. Em represália, Napoleão invadiu a Rússia. Ele organizou uma tropa com 600.000 soldados que avançaram até Moscou sem muitos obstáculos. Chega a Moscou e encontra a cidade incendiada pelos próprios russos. Suas tropas não conseguem resistir ao rigoroso inverno e o precário sistema de distribuição de suprimentos das tropas francesas, somado à dureza das condições encontradas na Rússia, resultaram em uma derrota acachapante para Napoleão. Apenas 30.000 deles conseguem voltar à França. A derrota na Rússia enfraqueceu as tropas francesas e desmoralizou Napoleão. Os territórios ocupados pela França no continente europeu começaram a rebelar-se até que uma nova coalizão fosse formada. Tropas austríacas, prussianas e russas invadiram o território francês, em 1814, forçando Napoleão a render-se. Ele entregou o poder em troca de uma pensão anual e de exílio na ilha de Elba. A monarquia foi restaurada na França, e o poder entregue a Luís XVIII, mas Napoleão decidiu conspirar contra a monarquia, porque ele não estava recebendo a pensão que havia exigido. Ele retornou secretamente à França, mobilizou tropas leais e reconquistou Paris, inaugurando o governo de 100 dias, mas é de novo derrotado, desta vez definitivamente, na Batalha de Waterloo, pelos ingleses e seus aliados. As nações vitoriosas, por sua parte, se reúnem no Congresso de Viena para redesenhar o mapa europeu. Em seguida, Napoleão é levado como prisioneiro para a ilha de Santa Helena, na costa africana, onde morreu no dia 5 de maio de 1821. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like. Muito obrigado.